queria saber se a discussão em torno da descriminalização da maconha para uso recreativo no contexto de droga ilícita se atrapalha a causa da cannabis medicinal ser vista com bons olhos pela população mais conservadora e religiosa. É uma pergunta espinhosa, me deixa num lugar difícil, mas eu vou ser bem objetiva e direta. Aquela máxima de que a maconha é a porta de entrada para todas Não, as essa é a outras drogas, na verdade é o contrário, ela é uma porta de saída. Nossa, essa é a pior frase. Então, existem várias frases prontas de terrorismo, de frases para desconstruir mesmo, para desinformar, e elas têm uma grande potência, né? O que a gente precisa com canais de divulgação como vocês aqui agora e a gente lá na Unifesp é trazer à luz os estudos. Ué, eu tenho receptor para essa planta no meu corpo inteiro. Nesse meu fio de cabelo eu tenho receptor para planta. Na minha unha eu tenho receptor dessa planta. Que em última análise é um receptor para mim mesma, porque eu também produzo esses endocannabinoides. Ora, se eu tenho receptor no meu corpo inteiro, seria esquisito ela não agir em vários órgãos. Seria esquisito ela não estar relacionada a tantas doenças. Então não é milagre, é farmacologia. Você mexeu aqui na minha ferida, né? Porque o THC é a molécula mais injustiçada, né? Ela poderia ter ali uma delegacia do THC, sabe? Essas substâncias vão agir em outros sistemas. Vamos pegar aqui um sistema serotonérgico. É um dos sistemas que a gente tem no nosso sistema nervoso central, está relacionado com humor, né? Com essa questão de depressão que você falou. Então, se ele está lá com alguma deficiência, essa planta entrando no meu organismo, ela vai lá e ela age naqueles receptores. Fala, filho, vamos lá, filho, você não está fazendo o que você tem que fazer. A gente tem muitos estudos mostrando, controlados, né, que o CBD resolve questões de adição. E muita gente achando, mas vai criar dependência em mim. Não, a planta é antiaditivo. Quer dizer, olha... Hã? Ela faz efeito contrário do que é. Ela para de ter, começa a ter uma vida normal como ela sempre tem, come normal, dorme bem, não fica com excesso de sono. Isso aí pra gente é primordial, né? Ela não ter esse excesso, então ela tem uma vida muito ativa, ela se alimenta bem, ela brinca, ela interage, que é o principal pra gente. Enfim, o CBD deu uma sobrevida a Nanda, né? Cara, o CBD deu uma sobrevida para minha filha. Eu acho isso tão forte. Começa agora, Paternidade.doc, com Fernando Kiefer. Puxe a cadeira, aumente o fone e abra seu coração e também a sua mente para absorver o conteúdo do programa de hoje com atenção e sem qualquer tipo de preconceito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Paternidade.doc. Eu sou o Kiefer, papai babão da minha pequena prematurinha Laís e também padrasto do Eduardo. Eu sou um homem branco, tô com cabelos pretos, curtos, um pouco de topete, tenho uma barba grande, preta, com bigode, né, com cavanhaque, e tô vestindo aí uma camiseta azul com detalhes em branco, tá? Como eu falei, hoje o programa é um programa diferente, porque pela primeira vez eu vou ter um apresentador convidado para tocar essa bagaça comigo. Então, desde já quero dar as boas-vindas e apresentar ele, que é jornalista, músico, papai babão da Elo e da Helena, Juan Engel, meu parceiro. Engel ou Angel ou Juan Engel? Como que eu te chamei certo ou não chamei, meu parceiro? Seja bem-vindo. Você sempre e absolutamente está correto em todas as suas falas, em tudo que você faz. Eu sou seu fã e eu nem preciso dizer isso aqui, porque todo mundo já sabe. Fê, é um prazer estar aqui, um prazer gigante voltar ao Paternidade.doc. E é muito bom estar aqui com você. Hoje vai ser um programa muito especial. Eu estou super honrado de estar aqui, porque é um assunto que tem muita possibilidade de fala, muita coisa para se falar, muita coisa para se descobrir. Eu estou entrando aqui com uma página em branco, porque tudo que eu conheço
eu posso dizer que eu aprendi pela internet e eu não gostaria de ter aprendido. Então hoje venho como página em branco para aprender muita coisa legal e é a primeira vez que eu vou fazer uma autodescrição minha, cara. Eu acho que eu nunca tinha feito isso. Eu sou um homem pardo, de cabelos ralos, bem curtos, raspados, por assim dizer, com a barba mal feita e rala também, para não dizer que falhada. Tô aqui usando uma camiseta verde sem marca, porque eu sou anti-marcas, mentira, é só porque não tem marca mesmo. E eu acho que é isso. Tô de aparelhos, sou um homem hétero cis, pai da Heloísa, pai da Helena, marido da Areta. E como o Fernando disse, como o Giffer disse, sou um pai babão, sou músico, sou jornalista quando me interessa o assunto. E hoje estou aqui para participar desse momento incrível com vocês. E aí eu acho que é isso, Fê. Para participar, não, para protagonizar, meu brother. Hoje você vem aqui para protagonizar isso junto com a Eliana. E olha só, como todo mundo sabe, além dos papos individuais que eu tenho aqui com inúmeros paizões, né, no paternidade.doc, sejam pais figuras públicas famosas, ou pais como o Juan e eu, pais que absolutamente ninguém conhece na fila do pão lá no mercado. Esse podcast também ele traz inúmeros episódios com temas especiais, né? Porque, além de tudo, nós temos um propósito nesse programa. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, mas nós também já falamos aqui sobre como criar filhos em um mundo racista, já falamos sobre paternidade homoafetiva, impactos da marginalização periférica no exercício da paternidade, paternidade atípica, parentalidade preta, Covid-19 entre crianças, como lidar com o machismo e a masculinidade tóxica, né, na parentalidade. Enfim, são muitos temas legais e hoje, talvez um dos papos mais necessários que a gente já teve, que é cannabis medicinal. A gente vai falar sobre canabinoides, né? Quais terapias diversas existem a partir da cannabis e para quais fins de saúde ela serve, ela ajuda. Vamos desmistificar mesmo, né? Essa relação que muitos insistem em fazer com droga ilícita, não dando nenhum ouvido para a ciência, se pautando só em fanatismo religioso para tratar a cannabis como uma inimiga, enfim. Tudo por meio de uma baita referência no tema, de uma autoridade no assunto que aceitou gentilmente trocar essa ideia com a gente hoje e que o Juan já vai apresentar para vocês. Mas sempre daquele jeito, falando sobre esse tema de uma forma leve, didática, sem muitos termos difíceis, enfim, acessível mesmo a qualquer pessoa popular, até porque nós apresentadores, como o próprio Juan já trouxe, nós também somos pessoas leigas no tema e que estamos aqui para aprender, né? A gente está sedento também de vontade de entender melhor os benefícios desse universo, que se revela quase que como uma cura para algumas das principais angústias físicas e emocionais do ser humano. Então, Juan, faça as honras da casa, meu amigo. O programa hoje é todo seu. Todo nosso. A gente está aqui hoje com a Eliana Rodrigues. Ela é professora doutora na Universidade Federal de São Paulo. Trabalhou com o professor Carlini, que é considerado o pai da cannabis aqui no Brasil. Então, nós estamos talvez aqui com a mãe da cannabis no Brasil. Ela está agora com um podcast que chama Cannabinol, que divulga resultados de artigos sobre o tema, é coordenadora de um curso sobre cannabis medicinal para médicos e outro para a população em geral pela Unifesp. Seja bem-vinda, Eliana. Eu vou te pedir para você se apresentar melhor do que eu e também para fazer a sua autodescrição. Oh, Giffer, Juan, puxa, é um prazer enorme estar aqui. Não sou a mãe, já vou adiantando, já não sou considerada de forma mas nem de longe fale isso, porque seria uma grande injustiça com o professor Carlinhos. Mas, de qualquer forma, muito obrigada pelo carinho, Juan, muito obrigada por me apresentar tão carinhosamente. Giffer, eu sou já uma ouvinte do seu podcast há muito tempo, paternidade.doc, então para mim hoje é uma honra enorme estar aqui, assim, do outro lado, jamais imaginei que
pudesse ter esse privilégio. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível com essa energia toda que está acontecendo aqui. Bom, eu sou uma mulher de 55 anos, branca, eu estou usando uma regata preta e um óculos pequenininho prata. E eu tô com um penteado assim, a la Medusa, que é aquela coisa, aquele cabelo descabelado, né? Amy Porque tá Winehouse, digamos assim, seria... a lá metrô, assim, passou o trem, subiu tudo e ficou, né? Eu sou a mãe do Juan e eu sou uma mãe, então por isso que esse seu canal me faz tanto sentido, né? Porque de certa forma eu também me enxergo no seu canal de paternidade, né? Então acho que é isso para começar. Bom, eu faço pesquisa e sou professora da Universidade Federal de São Paulo. E como vocês já disseram, eu fiz o meu doutorado e pós-doutorado na Escola Paulista de Medicina com o professor Carlini, então essa foi, acho que, assim, uma das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida, ter tido essa experiência, e que me levou hoje, né, trabalhei a vida inteira, mais de 30 anos com medicinas tradicionais, então xamanismo, umbanda, candomblé, sabe, quaisquer tipos de medicinas tradicionais, vivi em várias aldeias, Amazônia, Cerrado, Pantanal, mas do ano passado para cá eu tenho me dedicado ao tema cannabis sativa, né? Por quê? Porque fui introduzida pelo professor Carlini. Então, desde 2018, eu coordeno o curso do Padre Ticão, carinhosamente conhecido como curso do Padre Ticão, mas o nome dele é o uso terapêutico da cannabis sativa. É um curso que nasce do movimento popular em Ermelino, mas é certificado pela Unifesp. E em setembro do ano passado, eu criei esse Canabinal, que é esse canal aí de divulgação científica da planta. Cana, de canabinoides, em português, com um N só, e no final é inal, com dois L's no final. Inal, porque em tudo. Temos canabinoides pelo corpo inteiro, então é inal. E esses canabinoides, de certa forma, tanto os nossos, quanto os das plantas, quanto os que são produzidos em laboratório, atuam praticamente em todas as partes do nosso organismo. Então é uma brincadeira que junta um nome em português e o inglês para dizer, olha, é tudo sobre canabinoides. Então é Hum. canabinal. Vou aproveitar, vou fazer duas perguntas já para ti. Primeiro, vou te pedir para você explicar para a gente como que nasceu o canal e quais eram e quais são os objetivos, né? E para você explicar já também isso que você falou de que a gente tem isso no corpo todo. Tá, então, o canal, ele realmente ele nasce, porque então, com a morte do professor Carlini, né, em setembro de 2020, começa a ter uma espécie de uma procura. E aí, e agora, né? A gente perdeu aqui o nosso pai, quem que vai dar continuidade a isso, né? A Unifesp é um nome, né? E, claro, várias pessoas dentro da Unifesp estão trabalhando, graças a Deus, com isso, né? Mas eu também me senti um pouco nessa missão, né? De fazer a divulgação científica. Agora, como é que realmente surgiu, assim, o ponto disparador? Claro, e isso foi um motivo, né, de continuar aí com esse legado dele, mas uma coisa que me chamou muito a atenção, um dia, conversando com a Cidinha é a mãe da Clarion, né? Ela é a presidente da Associação Cultive. Todo mundo conhece a Cidinha, não tem quem não conheça, né? E ela me disse o seguinte: olha, Eliana, a minha filha, então, com síndrome de Dravet, passou por muitos, né, questões de usar muitos sintéticos, até que um belo dia cai nas mãos dela um artigo. Ela de tanto buscar, né? Que caiu, não, né? De tanto ela buscar, cai na mão dela um artigo científico falando do potencial anticonvulsivante dessa planta. Ela pega esse artigo, escuta a história e leva para a médica da Clarion, da filha. Fala, escuta, será que a gente não pode tentar isso aqui? E essa médica começa a se debruçar, começa a estudar os artigos e fala, bom, vamos tentar? Então, e a partir desse diálogo entre, né? Então, digamos, o universo médico e a população em geral, quer dizer, a população chamando a medicina para atuar. Eu achei aquilo incrível. Então, ela provocou, a Cidinha provocou uma mudança numa pessoa, numa médica, e em muitas outras médicas depois, porque gerou ali um diálogo entre comunidade e ciência, e comunidade e medicina. Dizer assim, olha, nós precisamos tirar esse artigo da gaveta, por favor, que estava lá desde 1973, no caso do professor Carlino. Então, temos aí 50 anos, negócio parado, que é uma vergonha. É uma vergonha, né? Bom, então, ouvindo o caso da Cidinha, eu pensei,
Gente, a gente tem que mostrar para esses médicos que... Porque é muito comum se falar assim, mas a gente não sabe nada sobre essa planta. Não temos estudos, ainda não é suficiente. Gente, isso é uma bobagem. Isso é uma tremenda bobagem. Então, no Canabinal, a gente mostra quantos artigos já foram publicados sobre essa planta. São milhares. Com ensaios clínicos, ou seja, com seres humanos, com animais de laboratório, que são os pré-clínicos, né? Nós temos hoje nas prateleiras 35 produtos à base da cannabis sativa que a Anvisa autorizou a entrada no Brasil. Então, não tem mais desculpa de um médico chegar, tá certo, e falar assim, não, nós não sabemos. Você não sabe, então você vai estudar, porque temos os estudos, eu posso mostrar alguns daqui a pouco, falar para algumas doenças, e temos os produtos, não chega a ser medicamento, é produto. Temos pelo menos um medicamento, que é o Mevatil, para esclerose múltipla, né, na farmácia. Então, assim, não temos mais essa desculpa. Então, a ideia do canal era dizer assim, olha, vai no teu médico, né, e se você quer usar esse medicamento, esse produto, leve um artigo científico daqui do Canabinal mostrando que existe sim. E a gente procura escolher os artigos mais robustos, os mais, digamos, ninja, dentro da academia. As revistas de maior relevância, maior impacto científico. Então, não é qualquer artigo. E não é um só também, para falar que existem dados já robustos, por exemplo, para ansiedade, né? Então, não sei se respondi aí parcialmente a tua... Como que surgiu o canal? Surgiu daí, sobretudo, dessas duas coisas. Agora, sim, nós temos, acho que isso é muito interessante a sua pergunta, para desconstruir essa ideia, porque essa planta, ela passa a ser proibida, não se sabe muito bem, né? Quer dizer, a gente sabe, né? Porque é demonizada, né? E, na verdade, as pessoas que ainda têm essa ideia sobre essa planta, né, elas deveriam repensar a sua existência. Porque nós temos essa, como se tivéssemos a química dessa planta dentro do nosso próprio organismo. Então, o nosso corpo, ele produz substâncias iguais à da cannabis sativa. E é por isso que nós reagimos, tá certo? Quimicamente, farmacologicamente, a essa planta. Nós temos receptores para ela. Por quê? Porque, de certa forma, nós também produzimos as mesmas coisas que ela. Agora, quando o meu organismo está no imbalanço, ele está no desregulado, aí eu preciso regulá-lo com quem? Com a planta. Então, é um pouco isso que a gente quer contar no Canabinal, de quer dizer que tem muitos artigos, é uma bobagem, eu não sei muito bem qual é o interesse em se dizer que não temos estudos ainda. Talvez muita gente ainda não queira estudar, mas nos livros de farmacologia já tem um capítulo lá, tem sistema cardiovascular, sistema respiratório, né? Sistema digestório e sistema endocannabinoide agora está lá no nosso livro de farmacologia. Então não tem mais desculpa. Demais, cara, que relato, que aula. Já começamos. Acho que o primeiro semestre a gente está formado já, viu, Ana? Porque a Eliana já trouxe uma aula, inclusive, ó, duas coisas, hein? Eliana, pelo amor de Deus, não dê spoilers, porque a gente tem muita pergunta para te fazer. Então não responda tudo numa pergunta só. E segundo, sigam o Canabinal, gente. Quem ainda não segue, inclusive, eu não tinha me inscrito. Engraçado, eu estava acompanhando os vídeos e eu não tinha me inscrito no canal. Me inscrevi hoje. Então, quando eu terminar aqui o paternidade.dog, dog é ótimo, né? Podcast de cachorro, paternidade.dog. É, quando terminar a paternidade.dog, corram no YouTube, assistam os vídeos lá do Canabinal, porque o que você está vendo aqui, na verdade, vai ser uma versão muito compilada e muito pequenininha e muito rasa da profundidade que a Eliana leva lá para o Canabinal no YouTube e, claro, também no formato de podcast. Também siga o Canabinal no Instagram, né? Também é um canal muito, muito ativo e muito legal. Eliana, quero fazer para você aquela pergunta aparentemente boba, mas que para quem não vivencia o universo da parada, é uma pergunta que eu acho que é bem esclarecedora, tá? Os termos e conceitos de cannabis sativa versus de maconha, tem diferença? A maconha é a cannabis em forma de consumo diferente? É correto falar remédio de maconha? O termo maconha só é usado para se referir à droga? Você consegue trazer um panorama para a gente? Bom, primeira pergunta, sim, cannabis sativa e maconha é a mesma coisa. Cannabis sativa, iliamba, cannabis sativa, pito, diamba,
vários nomes populares. O cannabis sativa é o nome científico dessa planta, tá? Droga, ela é uma droga? Sim, ela tanto é uma droga, assim como a melissa é uma droga, assim como a carqueja é uma droga, assim como o diazepam é uma droga, como a aspirina é uma droga, como o café é uma droga, como o tabaco é uma droga, cerveja e uísque. Tudo é droga. Todas essas questões que eu falei, medicamentos e não medicamentos que, né, de certa forma, alteram a nossa fisiologia, são drogas. Porque o conceito de droga é muito mais amplo desse, porque na verdade existem vários conceitos, mas o da farmacologia, droga é tudo aquilo que altera, né, a nossa fisiologia, para o bem e dependendo da dose também para o mal. Então, não dá para você dizer a maconha é uma droga e a cannabis não é uma droga. Então, essa é a resposta que você pediu, a segunda resposta. A primeira já dei, a segunda. E a terceira, que eu quero levantar aqui um questionamento que eu acho muito triste, o universo midiático, muitos médicos e muitos pacientes também, dizendo assim, essa é a cannabis medicinal. Bom, primeiro que não é cannabis o nome popular da planta, tá certo? Cannabis é o nome do gênero, cannabis sativa. O que as pessoas fizeram no Brasil? Elas usaram o subterfúgio de usar o nome cannabis para fugir do nome que é o nome popular, maconha. Com medo de dizer, bom, é o estigma, né? Eu uso cannabis, eu não uso maconha, eu não sou maconheiro. Então já vem daí. Pior que isso, tem gente que fala, eu uso CBD, eu uso canabidiol, não tem nada a ver com a maconha. Que é uma coisa absurda. Então, não sei se resolveu aí a tua pergunta. Faltou alguma coisa? Não, esclareceu demais. E é o que eu falei, às vezes pode até parecer uma pergunta boba, mas para nós que estamos fora desse universo, essa questão de termos é para desmistificar mesmo. Né? Então, você está falando, qual o problema em você falar que está usando maconha? Você está usando o remédio, é o termo correto. E aí, de repente, para florear, para maquiar de alguma forma, você demoniza um termo e santifica um outro termo, sendo que a gente está falando da mesma coisa. Acho que era basicamente isso, né, Eliana? Segue aí, Juan. É o termo gourmet É. da planta. E aí, deixa eu já aproveitar também e te perguntar sobre as propriedades da cannabis mesmo. O que faz com que a planta tenha esse efeito de cura tão absurdo, tão transformador, enfim, esse efeito tão grande que ele faz no corpo humano, o que faz isso? Bom, a planta, do ponto de vista químico, ela produz fitocannabinoides, flavonoides, terpenos e muitos outros compostos químicos, tá? Mas o que realmente tem a maior ação, digamos, se a gente tivesse, são os fitocannabinoides mais esses terpenos e flavonoides, que eles agem, que a gente chama com efeito comitiva. O que é isso? Um favorecendo a ação do outro aí, né? Nos receptores. Bom, esses três, então, né, elementos principais, mas não só, como eu já disse, eles agem no nosso sistema endocannabinoide. O que é isso? Como eu disse no começo, nós temos o sistema cardiovascular, né, endócrino, lá, e o endocannabinoide é mais um, mas ele não é só mais um, aí é que tá, né? Por quê? Porque a gente tem até um artigo que fala em promiscuidade molecular, porque esse sistema, ele age nos outros sistemas também. Ele é um sistema como se fosse um maestro, ele regula os outros sistemas. Percebe? O tamanho da relevância disso, então, né? Nós produzimos, como eu disse, canabinoides endógenos, que são os endocannabinoides. O da planta é o fitocannabinoide. E o que eu produzo no laboratório é o sintético, é o canabinoide sintético. Então, todos eles agem no nosso organismo, regulando, trazendo essa homeostase, tá? Então, de certa forma, se ligando a esses outros receptores de outros sistemas. Talvez esteja um pouco, não sei se estou conseguindo trazer a dimensão da complexidade que é isso. É como se, na verdade, então, é como se ele. Você falou de comitiva, é como se ele fosse um combo dos efeitos. Sim, porque um acaba porque, por exemplo, então vamos pegar um exemplo aqui para eu te explicar. Quando a pessoa fala, eu uso canabidiol, que é o CBD, né? É bacana ela falar isso, mas não é muito legal. Por quê? Porque se eu pensar, o canabidiol é um fitocannabinoide. Hoje,
no ponto que nós estamos das pesquisas, nós sabemos que existem cerca de 170 fitocannabinoides. Não é só o CBD, não é só o canabidiol que tem, tá certo? E quando eu uso um óleo que tem todo esse potencial desses 170, mais terpeno, mais flavonoide, eu aumento o efeito final farmacológico, que é esse efeito que um vai contribuindo para o outro fitocannabinoide se ele estiver lá junto. Só o CBD, só o canabidiol, pode ser bom, mas ele, não sei se é o momento agora de falar ou não, mas, por exemplo, se a gente pensar em ansiedade, se eu usar o canabidiol puro, como as pessoas falam, eu uso o canabidiol, beleza. Eu vou ter um máximo de atividade, eu vou ter um pico máximo de ação desse canabidiol aos 300 miligramas por quilo, geralmente. Se eu aumentar essa dose, eu perco o efeito ansiolítico. Não tenho mais. Agora, se eu usar um óleo full spectrum, que a gente fala com tudo lá dentro, a planta como realmente um fitoterápico, para ser um fitoterápico tem que estar tudo lá, não só uma coisinha isolada, só o CBD, né? Então, se eu usar um fitoterápico, que é tudo lá dentro, óleo full spectrum, eu vou atingir um patamar, vou aumentando a dose, vou aumentando o efeito ansiolítico, ou seja, que tira a minha ansiedade, eu chego num platô e eu posso aumentar esse óleo, eu não vou mais perder o efeito. Eu continuo tendo efeito. Por quê? Porque eu tenho esse efeito comitiva entre essas substâncias. Então, no geral, usar a planta como um fitoterápico, ou seja, com toda a sua potencialidade, com todas as suas químicas preservadas, no geral, do ponto de vista farmacológico, do efeito que essa planta vai ter no meu organismo, o efeito é melhor. A gente vai, claro, falar mais ainda sobre os benefícios, inclusive sobre as doenças que são popularmente tratadas, né, hoje com a cannabis. E assim, a ideia, obviamente, também a gente falar um pouco dos contextos históricos da planta, muitas coisas que envolve, e não necessariamente entrar no aspecto legal da coisa. A gente até conversava em office e falou, olha, na questão legal da coisa, talvez não seja mais o meu caminho ali de conhecimento tão profundo. Mas eu acho que é legal para quem nos ouve, se você puder, trazer para a gente um pouco de como está o status hoje do uso medicinal da cannabis no Brasil, né? Então, assim, o uso é liberado com ressalva, é liberado só para inglês ver, está liberado e acessível. Como que está hoje assim, o cenário? Então, o cenário ele é bem diverso, né? Então, quer dizer, hoje um paciente que tem uma prescrição, né? Uma receita, uma prescrição médica, ele tem sim direito de obter esse medicamento, né? Esse produto. Tem uma diferença entre produto e medicamento, que nós estamos falando mais de produto mesmo, né? No Brasil. Como que ele pode obter esse produto? A partir do momento em que ele passa por um médico e tem essa prescrição. Ou ele vai na farmácia e compra, e no geral são produtos importados, são um pouco mais caros, né? Ou ele importa via Anvisa, que também é um preço, um valor diferenciado, né? Para qualquer um que pode, né? Ou ele pode obter de associações canábicas, que temos cerca de 200 no Brasil hoje, que tem ali um preço mais acessível, que já não são óleos industrializados, são óleos artesanais, mas que têm sua qualidade, né? E, por fim, é possível que ele cultive na casa dele, se ele tiver o habeas corpus, se ele conseguir obter, provar, né, que ele precisa desse produto medicinal e que ele precisa cultivar para poder extrair o óleo e ele usar, ou fazer, enfim, vaporização, o que for, ele também pode ter o acesso. Então, são quatro, mais ou menos assim, acho que, não sei se ficou claro, né? São quatro vias, mas com diferentes preços, diferentes acessos, né? Sim. Mais para frente a gente até faz essa pergunta mesmo com relação ao acesso, com relação ao particular. Tem a questão do SUS agora. Você vai falar um pouco de histórico, né, Luan, agora com ela? Sim, puxar um pouco do lado histórico, né? Já que a gente está falando de uma planta que já data de muito tempo. E aí já para registros nerdológicos sobre o assunto, aí eu queria te perguntar, né, quais são os primeiros registros de povos ou civilizações que faziam ou fizeram o uso para ter acesso desses benefícios e qual que era a forma que eles
se faziam utilizar, qual que era a aplicação, se era como a gente faz hoje, ou como algumas pessoas fazem hoje. É claro que da forma industrializada não ia ter, né? Mas como que era essa aplicação da planta nesses primeiros acessos? Então, a literatura, ela tem dados conflitantes, tá? Então, embora a maior parte das pessoas relate em livros, em artigos, que ela remonta a 12 mil anos antes de Cristo, portanto, seria 14 mil anos, alguns artigos que eu tenho lido é muito mais. Então, ela tem origem na Ásia Central, ali, região de China, mais ou menos, né? E alguns relatos, por exemplo, que na República Tcheca ela teria sido usada há 37 mil anos atrás, isso que é muito mais. Um outro artigo que eu li também, bem recentemente, aventa a possibilidade dela ter sido a primeira planta domesticada pelo homem, antes que o trigo. Bom, não preciso nem falar qual é a relevância do trigo, alimentos, né? Então, assim, são conflitantes, né? Esses dados, claro. Por quê? Porque é uma planta que é muito antigo o seu uso, então nem poderia ser diferente, né? Esses conflitos de informação. Agora, o que é importante a gente pensar é, bom, os seus primeiros usos, assim, do ponto de vista da arqueologia, do que se sabe, né, dos artefatos arqueológicos, o que se vê é que os primeiros usos que se fez dela é por defumação. Então, se tinham vasos onde se queimava essa planta e que por inalação ela era utilizada. Não era óleo, né? O óleo é uma coisa bem mais recente, né? E, bom, em termos de uso, agora que você está perguntando, por exemplo, tratamentos médicos, né? As mais variadas doenças que você pode imaginar. Então, a primeira farmacopeia onde ela é citada é o de Shen Nun, há cerca de 5 mil anos. Ali você já vê a quantidade gigante de indicações que essa planta tinha. Aí você fala, nossa, que esquisito, né? Aí você vai para o papiro de Ebers, mesma coisa. Então, você vê que essa planta está sempre relacionada nessa medicina popular ou tradicional a diversas doenças diferentes. E aí, quando vem a farmacologia e fala, ela é um maestro, aí faz todo sentido. Aí faz todo sentido, porque você fala, poxa, então a medicina tradicional sabia muito bem o que ela estava falando, que trata várias doenças. Por quê? Porque hoje a farmacologia mostra, bom, eu tenho receptor para essa planta no meu corpo inteiro. Nesse meu fio de cabelo eu tenho receptor para a planta. Na minha unha eu tenho receptor dessa planta, que em última análise é um receptor para mim mesma, porque eu também produzo esses endocannabinoides. Ora, se eu tenho receptor no meu corpo inteiro, seria esquisito ela não agir em vários órgãos. Seria esquisito ela não estar relacionada a tantas doenças. Então, não é milagre, é farmacologia. Eliana, me tira uma dúvida que me surgiu. Quando a gente fala sobre as diversas formas de uso, né? A vaporização, que nem você falou, né? Que as pessoas inalam, tem, de repente, a aplicação. Qual que é a forma? Existe uma forma em que os efeitos chegam mais rápido ao organismo? Olha, assim, do ponto de vista farmacológico, as vias, são 30 formas que eu saiba, né? Pode ser que sejam mais, mas até onde eu saiba, tem 30 formas farmacêuticas de usar essa planta, esse remédio, né? Esse produto. Do ponto de vista farmacológico, a via inalatória e a via retal, depois, obviamente, depois da via intravenosa, né? Que nós não estou entrando nessa via aqui, né? Que são as mais rápidas, né? Então, tanto que, por exemplo, se uma pessoa que tem dor neuropática, sabe, aquela dor absurda, não adianta ela usar um óleo embaixo da língua, vai demorar 2 horas para fazer efeito. Ela precisa vaporizar, precisa ser rápido. Acho que não tem como a gente falar sobre a cannabis sem citar o professor Carlini, né, Elisaldo Carlini, da Unifesp, que sempre foi um cientista, ali, um entusiasta dos benefícios da planta, né, Eliana? Conta para a gente a importância dele para o fomento ao estudo do tema no Brasil e no mundo para aplacar a epilepsia e também outras síndromes. Bom, eu vou contar os bastidores, né? Porque Demais. eu convivi 27 anos com ele, a gente sabe os bastidores, isso aqui é o mais legal. Então, ele começa a estudar essa planta na década de 1950, estimulado pelo seu então professor de farmacologia, o Ribeiro do Vale, que também trabalhava com plantas medicinais na Escola Paulista de Medicina. Ele vai em um desses simpósios no exterior, que o professor Carlini vai, ele conhece o Rafael Mechoulam,
então estava já na Universidade de Israel, e os dois começam a estudar juntos essa planta. Então, o professor Rafael Meshulam, que é o outro gigante, né? Óbvio, todo mundo conhece, começa a mandar pelo correio para o professor Kalina as sementes da cannabis sativa, ou então os princípios ativos, os canabinoides, que ele isolava para o professor testar aqui no Hospital São Paulo. O professor Kalina plantava essa planta nos quintais da Escola Paulista, porque era permitido. Né? O avô do professor Kalina era médico, ele receitava cannabis, porque estava na farmacopeia brasileira essa planta. Depois ela foi retirada, foi abortado, né? Mas então ele plantava lá as plantas, não sei o quê, fazia estudos, né? E foi tão importante essa colaboração entre os dois, né? O professor Kalina e o professor Rafael Meshulam, e olha que curioso isso é muito legal. Os dois morrem muito próximos e aos 90, cerca de 90 anos de idade. Né, que foi agora, bem recentemente, né? Então, eles sempre colaboraram muito nisso. Em 1973, o professor Kalina publica um artigo falando da atividade anticonvulsivante em seres humanos dessa planta, né? E como eu disse, isso ficou esquecido. Só 20 anos, 15 anos, que alguém vai lá e fala, vamos testar isso aqui para ver mesmo se funciona. Quer dizer, olha o atraso, né? Que a ciência, olha o quanto que a população perde, essas crianças que sofrem de síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e epilepsias refratárias, né? Que, ou seja, não se resolve com medicamentos que a gente já usa, perderam, né? As crianças não precisavam ter sido torpedadas com tantos choques, né? Poderiam ter uma outra qualidade de vida. E o professor Kalina, na década de 80, ele é interrompido os estudos no Brasil e o professor Rafael Meshulam em Israel estuda. Então, olha quanto que uma nação perde com uma coisa ignorante de proibir o estudo de uma planta, como até hoje a gente não pode estudar. Eu na Unifesp não posso estudar. Eu não posso, né? Poderia, se estudasse só o CBD, ou se eu entrasse com uma autorização, mas até hoje, desde a década de 80, nós não podemos. Enquanto isso, Israel ficou estudando. Então, praticamente tudo que a gente sabe, muito, vem de Israel, né? Mas o professor Kalina, só para finalizar, não se deixou abater. Não, ele, ok, foi proibido, mas ele sempre manteve essa coisa de fazer simpósios, de ouvir, então, o que estava acontecendo fora, né? Aí, recentemente, então, ele se aproxima dessas mães, ou o contrário, né? Elas começam a entrar nos simpósios, contar como é que é a vida dessas crianças, quanto que impactou, então, o uso da cannabis como anticonvulsivante. Então, ele, no final da vida, eu acho que ele lutou tanto, mas ele lutou tanto, sabe, para que tudo isso fosse disseminado, para que as pessoas pudessem realmente utilizar, né, o lado medicinal dessa planta, que ele morre um pouquinho antes, né? Dela ser retirada da lista lá das plantas absurdas, lá, né? Então, uma pena que ele não chegou a ver, né? Então, mas assim, eu não sei se eu consegui passar um pouquinho da importância dele, né, para esse mundo. É por isso que ele é considerado, a revista Times, né, publicou em 2020 a capa dela, falando que ele é o pai realmente dessa questão da cannabis e a atividade anticonvulsivante, né? Então ele é muito reconhecido fora do Brasil. Às vezes dentro nem tanto, né? Interessante. E você, por ter. O Juan, desculpa te cortar Não, com uma beleza, vamos lá. pergunta. Só fazer uma pergunta ainda sobre isso para a Eliana. Você que conviveu tanto com o professor e praticamente, enfim, uma pupila dele no tema, né, Eliana? Você entende que com a partida dele meio que se tornou para você mais do que uma profissão, mas um propósito de vida, uma missão que agora você pega para dar continuidade nas coisas que ele acreditava, nas pesquisas, e que você também passou a acreditar. Essa é uma pergunta. E a outra, se você enxerga que, além de você, nós temos pessoas sérias estimulando e fomentando a descriminalização, né, a popularização do tema no Brasil. Ah, com certeza, eu acho assim, bom, então assim, obrigação nossa continuar o legado dele, isso é ponto pacífico, né? Na Unifesp, que é onde, né, tudo então surge, a Escola Paulista de Medicina e agora a Unifesp, tem muita gente, então a própria esposa dele, né, a Solange Napo, tá dando continuidade para as pesquisas na parte de reações adversas,
O Renato Fileve, então, né, não tem nem o que falar, que é outro gigante que estuda muito, estudou muito mais que eu com o professor Kalina nesse tema e que hoje continua isso com muita seriedade, né? Temos, por exemplo, alunos como a Cássia Martins, que está fazendo pós-doutorado lá na neurologia da Escola Paulista, com Zebrafish. Eu estou junto com ela, com isso, com a professora Maria José. Então, tem Luciana Surjus, Cláudia Fegadoli, então tem várias pessoas dentro da Unifesp que entendem que a gente não pode não continuar, né? Então, cada um está contribuindo dentro do que pode, para que realmente o nome do professor, o nome da nossa universidade, seja honrado, né? Porque realmente não podemos parar. Porque quando a gente para entender essa planta e as potencialidades, não só a planta, o sistema nosso, como eu disse, né? É revolucionário, né? É revolucionário. Pegar um gancho do que você falou sobre quanto a gente não valoriza o produto interno, né? E são em várias áreas isso. O trocar linha é um, mas a gente tem na educação temos um patrono que é rechaçado, nós temos outras tantos cientistas e tantos inventores e tantos pesquisadores que a gente nem sabe o nome porque o Brasil não valoriza. E a gente tem aqui um expoente de uma pesquisa que acho que talvez uma das mais importantes dos últimos anos, e pouca gente sabe ou pouca gente valoriza, né? O nome dos nossos pesquisadores. Então, é uma coisa para ficar para lição de casa de todo mundo que está ouvindo, pesquisar, entender e saber que a gente tem pesquisadores e cientistas que são muito bons e que a gente tem que valorizar a pesquisa nacional e parar de ser entreguista de pesquisas e tantas outras coisas que a gente faz. Eu vou aproveitar e eu também falando sobre os pesquisadores em si. Você consegue me dizer, ou dizer para a gente quando que começou, quando deu start, assim, de que, pô, isso aqui precisa ser cientificamente pesquisado? Quando que deu esse start, assim, de que a gente precisa estudar isso aqui no Brasil, que virou oficialmente um objeto de ciência, né? E eu queria que você me falasse especificamente sobre uma coisinha que é o THC. O que especificamente é o THC? Bom, eu vou te dar a minha opinião, também não sei se é a verdade, o que é a verdade, né? Eu sinto que a coisa tomou uma dimensão muito superior na medida em que essas mães se apropriam desses artigos científicos, vão até a medicina e pedem que isso seja utilizado e que venham os resultados. E eu acredito que a mudança só vai haver em âmbitos, escalões superiores, quando tiver na casa de uma pessoa alguém com Alzheimer, com Parkinson. Eu não tenho, essa é a minha crença. A mudança, ela só acontece, só vai acontecer nesses episódios. É a crença que eu tenho. Então, eu acho que esse grande movimento, esse fervor, veio desse movimento de mães que perceberam e falaram: gente, mas isso aqui funciona, pelo amor de Deus, eu estou dando esse monte de sintético para o meu filho. Algumas mães até começaram a usar o sintético para ver, a pessoa fica bobada, assim, não é vida, isso não é vida, isso é um sossega-leão. É completamente diferente de você dar vida, né? Então, eu acho, penso eu, que os estudos eles começam, e também de fora, obviamente, porque, como eu disse, Universidade de Israel e muitas pessoas estudando, né? Você está falando do Brasil, então eu estou aqui me atendo a isso. Bom, com relação ao THC, você mexeu aqui na minha ferida, né? Porque o THC é a molécula mais injustiçada, né? Ela poderia ter ali uma delegacia do THC, sabe? Como tem a delegacia da mulher. Porque, gente, o THC é importantíssimo. Inclusive, os medicamentos que estão aí há 30 anos no mercado, no Canadá, na Holanda, nos Estados Unidos, são à base de THC e não de CBD. Então, medicamentos para quê? Para náuseas de pessoas que fazem quimioterapia, para anorexia, ou soro positivo que perde o apetite, dores neuropáticas. Então, quer dizer, sem o THC, é difícil você controlar uma dor, né? Ou essa questão, como essas outras, como está, por exemplo, fibromialgia,
né? Então, ele virou uma espécie de um demônio, assim, né? Por quê? Aí eu quero entrar, você vai me permitir eu falar um pouquinho mais nessa minha resposta. Que eu fiz até um episódio no Canabinal, indignada, porque o que está acontecendo? Que o professor Pode Carlini mandar bala. ele está virando na tumba. O professor Carlini, ele dava aula, ele dizia o que é um psicoativo. Você tem 3 tipos de psicoativo: as substâncias que estimulam, que deprimem ou que alteram a sua percepção. A cannabis, ela é inteira um psicoativo. O CBD pode diminuir, pode estimular, pode alterar? Não, não pode, ok. Mas o THC também é. Então, o que está acontecendo aqui? Uma inversão de valores no Brasil. Estão falando que psicoativo é sinônimo de alucinógeno. Então, falam assim, ó, o CBD não é psicoativo e o THC é psicoativo. Isso é uma heresia, entende? Estão mudando toda a nomenclatura das coisas. Para quê? Para demonizar o tal do THC. Como se o CBD não fosse psicoativo. Então, talvez a gente está num nível muito alto, muito elevado da discussão, talvez eu tenha mudado, mas só para voltar no THC. Então, é um absurdo, a gente precisa do THC. É claro, depende da dose, depende da forma de uso, depende de várias coisas. A cannabis é um absurdo de potência. É surreal, assim, pensar que a gente está falando de uma medicação, vamos dizer assim, que ela traz a cura para o emocional e para o físico, né? Então, eu estava hoje pesquisando para o programa, caiu na minha mão, na minha timeline, um vídeo do Neto, apresentador da Band, falando que ele usa canabidiol para depressão que ele tem e para ansiedade que ele ama e que ele largou o Rivotril por causa do canabidiol. E aí eu quero, de repente, que a Eliana explane um pouquinho sobre isso, assim. Cara, como que faz, bicho? Ela atua nas questões da esclerose, né? Fibromialgia, que a gente está falando da fibromialgia especificamente de questões físicas, né? Dores físicas, e ao mesmo tempo a gente está falando de depressão, que é dor da alma, né? A gente está falando de ansiedade, que é dor da alma. Eu já fiz uso de Rivotril há alguns anos, então, assim, eu acho que para quem faz uso de medicações tarja preta, alopáticas, se não me engano, homeopáticas, não é isso, Eliana? Sintéticos. Sintéticos, né? Você ter uma medicação natural para tratar essa dor, cara, é tudo de bom, porque provavelmente não vai impactar na sua libido, não vai impactar no seu sono, na sua alimentação, não vai impactar, você não vai ficar jogado no sofá, né? Enfim, me fala um pouco sobre isso, como que ela age, principalmente nessas doenças que são mais populares, como eu falei, a esclerose, a fibromialgia, a epilepsia, a depressão. A minha filha, ela tem epilepsia, hoje, como faz um tempinho que ela não tem crise, a gente suspendeu a medicação, mas daqui a pouco eu vou trazer o depoimento de um amigo que a filha faz uso do canabidiol por epilepsia. Enfim, Eliana, desmistifica um pouco isso para a gente, assim, como funcionam essas terapias efetivamente e como que elas agem dentro do corpo humano ao ponto de tratar o que está aqui dentro e o que está espalhado pelo nosso corpo. Nós temos dentro do nós produzimos maconhinhas, vamos por assim, vamos para falar de seja, porque nós temos receptores no nosso organismo inteiro e nós produzimos essas químicas. Então, por exemplo, nós temos uma substância, um endocannabinoide, que chama anandamida. Ele é igual ao THC quimicamente. Nós produzimos uma outra substância, agonista também, que age nesses receptores do sistema endocannabinoide, que se chama 2-AG. Ele é quimicamente parecido com o CBD, com o canabidiol. Então, como eu disse, quando você tem no seu sistema, vamos supor, o meu sistema endocannabinoide, está faltando alguma coisa nele. Está faltando. Se está faltando, está desregulado. Como é que você pode regular? Você pode regular com esses fitocannabinoides que vêm da planta, e não só da cannabis, tá? No final, depois, se sobrar um tempinho, a gente vai falar de outras plantas que também agem no nosso sistema endocannabinoide. Não é só a cannabis, mas vamos ficar nela aqui agora, senão a gente pira também, não dá para, né? Então, primeiro ponto, como que ela age? Ela age nesses receptores de formas diversas. Pode ligar como chave e fechadura, abrindo essa porta, ou então só bloqueando e não deixando virar. Enfim, tem várias estratégias que seria difícil aqui, do ponto de vista farmacológico, explicar tudo isso,
mas ela vai agir, essas substâncias vão agir em outro sistema. Vamos pegar aqui um sistema serotonérgico. É um dos sistemas que a gente tem no nosso sistema nervoso central, que está relacionado com humor, né, com essa questão de depressão que você falou. Então, se ele está lá com alguma deficiência, essa planta entrando no meu organismo, ela vai lá e ela age naqueles receptores. Fala, filho, vamos lá, filho, não está fazendo o que você tem que fazer. Eu estou falando numa linguagem, gente, absurda. Eliana, não, tá perfeito, cara, a sua explicação. É porque é um negócio que dá um Big Bang na cabeça, assim, ó, pof, pra gente que é meio leigo no assunto. De tão fantástico. Porque, assim, vê se o seu raciocínio é esse. Se eu tenho esclerose, eu tenho depressão, deixa eu até ver as outras que eu comentei aqui, eu tenho epilepsia, eu vou tomar, se eu for tomar pelos modos convencionais da medicina, eu vou tomar um remédio para cada. E a cannabis, ela me tem todas as propriedades para tratar em uma medicação inúmeras doenças, cara. Isso é uma E natural. explosão de vitaminas, digamos assim, né? Tipo, cara, é muita propriedade numa coisa só. Existe alguma... Se tem notícia de alguma outra planta tão potente quanto? Não. Agora, também é importante a gente lembrar, isso é muito legal, Guilherme, que você falou, porque embora seja uma planta só, a gente até sabe que existem mais de 3.000 variedades dessa planta, por causa do processo de domesticação que eu falei, né? Que ele remonta muitos anos. Então, ela foi sendo domesticada, e aí o ser humano foi dizendo, ó, essa variedade aqui estimula mais, essa variedade aqui deprime Certo. mais, essa variedade aqui é mais para autismo. O que a gente precisaria era estudar essas variedades aqui no Brasil, ver as que a gente tem aqui, as nossas genéticas que a gente fala, estudar para ver para qual doença se aplica mais uma ou mais outra. Por quê? Porque é uma medicina, como toda medicina deveria ser, muito individual. Então, não sei se você já ouviu falar, mas não é o cigarro que a gente usa, né? A gente usa normalmente um óleo embaixo da língua. Então, quando fala em maconha, né? Por isso, as pessoas já pensam no cigarro. Mas esses medicamentos, esses produtos, podem ser óvulos vaginais, pode ser supositório, pode ser um spray nasal, pode ser o óleo embaixo sublingual, como eu falei, né? Então, olha que legal, o óleo sublingual, você vai titulando. O que significa isso? Bom, você começa com uma gota, depois você vai aumentando para duas, até que o seu organismo, porque lembra que eu falei? Está faltando alguma coisa no meu organismo, mas está faltando o quê? Uhum. Está faltando mais anandamida, está faltando 2-AG, então eu tenho que pôr mais THC ou mais CBD, qual é a quantidade, entende? Então, por isso que aos poucos o médico e você vão ajustando essa dose. E aí sim, como você disse, de repente ela pode aplacar duas ou três coisas. Então, por exemplo, existem estudos hoje mostrando que o CBG está envolvido com atividade anticolesterol. Então, se eu tiver um full espectro com THC, se eu tenho dor, para resolver um negócio de dor, e com CBG, rico em CBG e THC, eu posso resolver a questão do colesterol, por exemplo, dando um exemplo aqui, e a questão lá da dor. Um óleo que está enriquecido com esses dois fitocannabinoides, você entende? Então, é isso, você tem razão, é isso. A gente, ou seja, nós temos inúmeras formas de cultivar e de extrair essas propriedades, mas é como se, por exemplo, vou dar exemplo do Brasil, como se no Brasil a gente tivesse fechado o nosso caminho para 2 ou 3. Então a gente acaba tratando um número muito reduzido de doenças, embora com um efeito absurdo, positivo, mas poderíamos tratar muito mais se o preconceito e o fanatismo Sim. religioso abrisse as portas para que entrasse outras variedades da cannabis. Faz sentido? Faz todo sentido. A gente precisa estudar. O que eu quero dizer é que a gente precisa estudar. O que hoje a gente resume? Eu vou te apresentar daqui a pouco aqui um artigo. Ele fala, é maravilhoso, tá? Mas é só sobre o CBD, só sobre o canabidiol. Com resultados incríveis. Por que os pesquisadores estudam só o CBD? Vamos lá. Porque é isso. Se você falar, bom, tem 3.000 variedades. Qual variedade você estudou? Então, o que eles preferem fazer? Não, vou estudar aqui só um fitocannabinoide padronizado, purificado, e meus dados são dele. Então, assim, é um dado relevante? Claro que é, mas a gente sabe que se esse princípio ativo isolado, purificado, tivesse junto com os outros, eu teria um efeito muito mais magnífico, entende? Por quê? Porque tem todas essas atuações. Demais. Quer falar, Juan? Você citou
na sua fala, você citou o autismo, e a gente já tinha falado sobre a ansiedade também. E aí, eu sou um cara que eu tenho TAG, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, e eu tenho TDAH. Então, eu vou puxar aqui para o meu lado aqui, porque eu fiquei curioso agora. É, especificamente sobre essas duas patologias, vai, por assim dizer, é, quais são os efeitos ou quais são é, as propriedades que a utilização do óleo, enfim, da maconha, causam nessas duas patologias? A gente tem 2 episódios, um para cada um desses. Eu vou repetir a minha fala aqui, porque deu um barulho. Vamos lá. A gente tem um episódio para cada uma dessas doenças. Então, para a ansiedade, como você falou, na verdade, uma ansiedade gerada, um dos episódios fala, não é uma ansiedade natural. A pessoa é submetida a ter que falar em público e aí faça uma avaliação sobre o uso ali do CBD, tá? Do CBD. E no caso do TDAH, a gente sabe que precisa ter THC também. Esse óleo vai ter que ter alguma porcentagem de THC. São os estudos que mostram, né? Agora, eu não sei se eu consegui responder, porque eu não sei se você quer saber mecanismo de ação. Aí eu acho que não é isso, né? Você quer saber se tem estudos. Tem. Olha, para ansiedade, só para você ter uma ideia, olha que absurdo. Se a gente olhar só para o CBD, tá? Só essa molécula aí que é o canabidiol. A gente tem 7 ensaios clínicos não controlados e 17 controlados. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: qual que é o estándar, o golden, a coisa mais maravilhosa de eu poder falar que tem eficácia, evidência científica? As pessoas adoram, né? Se não odeio, mas vamos lá, tem que ser assim, né? Você quer maior evidência científica? Eu ter 17 ensaios clínicos, ou seja, onde eu usei seres humanos, não é nem mais animal. Eu já estou num outro nível, já passou por os cachorros, já passou por rato, camundongo. Eu já fui autorizada a trabalhar com ser humano. Eu estou lá no topo já. São 17 estudos e controlados por placebo, ou seja, um grupo usa o CBD, um grupo usa água, óleo, sem nada, vai. Tá certo? E prova estatisticamente que desses 17 estudos controlados provam que ela é ansiolítica, que o CBD é ansiolítico. Precisa mais o quê? Né? Eu não tô, sabe, eu tô falando do óleo. Acho que é legal a gente falar um pouco do óleo, talvez agora. Então, assim, o óleo, como é que ele funciona? Você coloca ele embaixo da língua, tá? E você sabe que embaixo da língua você tem várias Terminações ali, né? terminações, isso, né? Vasos. E é por ali que vai acontecer essa absorção. Então, depois de 1h30 ou 2 horas que você coloca uma, 2, 3 gotas do óleo embaixo da sua língua, como o Rivotril também é sublingual, né? Você vai começar a ter os efeitos. Então, você não tem o efeito na hora, demora. Porém, ele age por de 6 a 8 horas, esse efeito. Então, por que, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, ou ela tem Alzheimer ou Parkinson, ela tem que usar essa estratégia e não a inalação, e não a vaporização? Porque ela tem que cobrir a janela das 24 horas dela. Então, ela tem que usar esse óleo de manhã, na hora do almoço e antes de dormir, né? Entende? E também não é usar de qualquer jeito. As pessoas falam assim, eu usei, não adiantou nada. Mas espera um pouquinho, você engoliu? Engoli. Não, você tem que pôr embaixo da língua. Você tem que esperar pelo menos 1 minuto embaixo da língua. Você não pode colocar embaixo, depois de escovar o dente, por exemplo. Você tem que colocar o óleo depois que você fez alguma refeição com bastante gordura, que é para ter maior absorção. Então, veja, as pessoas elas não sabem. Aí compra um negócio lá, usa e fala, não adiantou de nada para mim. Porque tem que ter médico. Não é sair usando sem ter um médico. A gente precisa ter médico para ajudar a gente nessa titulação, no ajuste de dose, né? Quero até aproveitar, a Helena puxou o bonde do canabidiol, do óleo, e eu quero trazer, enfim, convidar todo mundo que ouve a gente para ouvir o Fernando Duarte. O Fernando, ele é paizão da Nanda, de 7 aninhos, e a Nanda nasceu com microcefalia, né? E ela sempre teve ali diversas crises convulsivas. E aí começaram a fazer o uso do canabidiol. E olha só o depoimento que ele fez, questão de mandar para a gente. Vamos ver. Então,
Te contar a história da Nandinha um pouquinho sobre o canabidiol. Ela usa o óleo há aproximadamente 4 anos. Quando nós fomos buscar opinião e o pedido, né, para poder começar a usar, o primeiro médico que ela já fazia tratamento para convulsões, né, o neuro, não indicou para a gente, falou que não era necessário. Mas a gente queria fazer o uso com ela até para poder diminuir alguns medicamentos. E aí nós fomos buscar uma segunda opinião. E essa segunda opinião aprovou. Falou pra gente que seria muito bom para ela e coisa e tal. E aí nos deu a receita pra gente poder comprar e nos ensinou como que fazia para poder fazer o pedido, quanto tempo demorava. Passou pra gente tudo direitinho, né, esse médico. E aí a gente comprou e a Nanda, ela tinha convulsão praticamente toda semana. E vinha só aumentando o número de convulsões que ela tinha e só aumentando o medicamento que ela usava. E aí, a partir da segunda, terceira semana que ela estava usando o CBD, já começou a diminuir essas convulsões. E aí começou a diminuir o medicamento que ela usava. E assim foi gradativamente, né? Passando o mês diminuiu mais o número de convulsões, foi diminuindo o medicamento até que acabou o outro medicamento. Então ela parou de usar o medicamento e ficou só com óleo, com as convulsões controladas. Enfim, já tem 4 anos, ela raramente tem convulsão. Quando ela começa a ter convulsão, é porque a quantidade que ela está tomando já está muito baixa, né? E aí a gente volta no médico, faz o ajuste e volta tudo normal. Ela para de ter, começa a ter uma vida normal como ela sempre tem, come normal, dorme bem, não fica com excesso de sono. Isso aí pra gente é primordial, né? Ela não ter esse excesso, então ela tem uma vida muito ativa, ela se alimenta bem, ela brinca, ela interage, que é o principal pra gente. Enfim, o CBD deu uma sobrevida a Nanda, né? E é isso. Cara, o CBD deu uma sobrevida para minha filha. Eu acho isso tão forte para a gente que tem filho, ainda mais. Estou dando um exemplo, meu exemplo pessoal, como eu falei, minha filha tem epilepsia. E quando a gente tem uma filha com algum tipo de problema de saúde, e a gente se apega em qualquer coisa, a gente acredita em qualquer coisa, e quando aparece alguma coisa que faz nosso filho sorrir, nosso filho dormir bem, cara, isso é muito poderoso, né? Eu quero agradecer o Fernando, né, por esse testemunho tão necessário, né? Cara, quero mandar um beijo para a Nandinha também. Quem quiser conhecer um pouco mais, inclusive, da rotina, da vida deles, o Fernando posta muito a rotina junto com a filhinha. É só seguir lá, papai, _da_nanda. Papai, _da_nanda. Eliana, depoimentos como o dele, cara, eu acho que são cada dia mais comuns, né? E para quem deseja buscar uma terapia alternativa assim com cannabis, quais são os especialistas no assunto? Quem pode receitar de fato? Dá para a gente um panorama sobre isso? Bom, primeiro, Giffer, se você me permite dizer, não deveria ser visto como uma terapia alternativa. Ela deveria ser vista como a primeira opção. Eu acho que Com isso é certeza. muito, muito importante a gente deixar claro. Não deveria ser a segunda, deveria ser a primeira, porque esses medicamentos sintéticos, principalmente para essas crianças que têm autismo ou convulsões que não cessam, a quantidade de sintéticos que elas se entopem, são intoxicadas e correm risco de vida, inclusive, Detona o não é, fígado, né? não deveria ser a primeira. Não, pode dar parada cardíaca, bom, enfim, né? Uhum. Então, qualquer médico pode prescrever e qualquer dentista, né, cirurgião dentista pode prescrever. São as únicas, no momento, classes cujo conselho já autorizou, né, que fizessem a prescrição. Claro, se você tem uma doença, como dizer, neurológica, o ideal é que você procure alguém da neurologia, né? Ou até mesmo da psiquiatria. É que nós temos dentro da psiquiatria um grande
problema, né, na Associação Brasileira de Psiquiatras é totalmente bem contra, né? O que é muito curioso, porque como eu estou mostrando, né, pelo Canabinal e por aqui, se quiser, o número de estudos que tem, principalmente para doenças relacionadas, distúrbios relacionados ao sistema nervoso central. É o que mais tem. É o que mais tem. Então, deveria ser a classe que mais deveria estudar, se apoiar, e incentivar, estudar, né? E se aproximar dessa terapêutica, né? Antes do Juan fazer a próxima pergunta, é, você traz essa, com tristeza, né, essa notícia de que muitos profissionais ainda não são parceiros do óbvio, né? Cara, existe interesse muito ferrado por trás disso da indústria farmacêutica convencional, Eliana? Porque assim, não faz sentido, né? Se são situações que já existem evidências científicas, o que faz alguns médicos ou alguns especialistas não aceitarem de forma alguma a introdução desse tipo de medicação, que não deveria ser alternativa, deveria ser principal? A indústria farmacêutica convencional é muito poderosa, né? Então, eu já me fiz essa pergunta tantas vezes, mas se a gente parar para pensar, qual é a indústria farmacêutica que não está se lançando nessa terapêutica, né? Quer dizer, fatalmente, né, a pessoa que produz, sei lá, um Rivotril, por que não produzir um medicamento que venha dessa planta e ganhar muito mais, né? Então, eu não sei, eu posso estar sendo ingênua, né? Peço ajuda aqui ao Não, acho que a Juan, gente está refletindo juntos mesmo, mas assim, é muito eu não louco. consigo entender, porque Ah, é isso, não faltam evidências científicas. Mesma coisa, o SUS liberou, né? Tudo bem, depois de um ano dessa lei aí, dessa regulamentação, mas nenhum medicamento foi até hoje oferecido dentro do SUS de São Paulo. Por quê? Porque vai ser importado, é outro valor, é tudo mais. Bom, enfim. Por que lá não tem autismo? Nós temos, sabe quais são os medicamentos que o SUS vai dar só para os tratamentos de síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e epilepsias refratárias? Ou seja, em última instância, é tudo epilepsia. Mas e as outras? E ansiedade, né, e autismo, e, por exemplo, transtorno para uso de substância, de substância, que é a dependência, né, por substância. A gente tem muitos estudos mostrando, controlados, né, que o CBD resolve questões de adição. E muita gente achando, mas vai criar dependência em mim. Não, a planta é antiaditiva. Quer quem? dizer, olha, hã? Ela faz efeito contrário do que se pega? Anti-heroína. Então você tem lá o pessoal, a galera toda viciada, epidemia por opioides no Canadá e Estados Unidos. Então, tem vários artigos mostrando o quanto que a introdução da cannabis tira a pessoa dessa adição por opioides, né? Heroína e outros, Vicodin, essas, oxicodona, que são coisas gravíssimas na epidemia. Então, assim, é uma planta antidependência. E as pessoas ficam gritando, vai, causa dependência, causa dependência. Bom, Inclusive, eu ia te perguntar isso. Eu ia te fazer essa pergunta mais para frente sobre a causa de dependência. Mas aí você já está me dizendo que assim, aquela máxima de que a maconha é a porta de entrada para todas não, as essa é a outras drogas, na verdade é o contrário, ela é uma porta de saída. nossa, essa é a pior frase. Então, existem várias frases prontas de terrorismo, de frases para desconstruir mesmo, para desinformar, e elas têm uma grande potência, né? O que a gente precisa com canais de divulgação como vocês aqui agora e a gente lá na Unifesp é trazer à luz os estudos. Ué, as pessoas não acreditam na ciência, nos estudos científicos, então vamos trazer os estudos. Está aqui o estudo, está mostrando, né? Agora, quando você fala em dependência, a planta sozinha ela não vai gerar uma dependência. Você sempre tem que pensar num triângulo, com três pilares. A potência, claro, de criar dependência de uma planta. Claro, tem umas que tem mais, outras menos potencial. A pessoa que está consumindo e o contexto de uso, né? O professor Carline brincava que até cenoura você pode se viciar. Quer dizer, depende da pessoa, não depende só da substância, entende o que eu estou falando? Agora, esta planta, o CBD, já foi estudado em 5 estudos clínicos, pelo menos 5, mostrando
que é a antidependência, para heroína, para opiáceos, para álcool. Pelo que você traz, eu sempre tenho a sensação de que o Brasil está atrasado, mas pelo que você traz, acaba sendo um dogma meio que mundial, assim, vários países não permitem essa entrada integral, né? Quem ou o que é hoje o maior inimigo da cannabis? Eu acho que é religião, né? Algumas religiões. Religião. Não, eu não sei, nem parei para pensar, você viu que eu não fiz sinapse aqui, né? Mas eu penso que é uma questão cultural muito forte no Brasil, né? Eu vejo até, às vezes, até em aula mesmo, alunos de 23, 24 anos não são refratários, não quer ouvir falar. Gente, oi, vamos lá, vamos conversar sobre a planta. Por quê? Porque é um tabu. Porque tem toda uma. Isso é droga. Bom, e a caipirinha que seu pai toma de final de semana não é droga? Tudo isso é droga, álcool é droga. Só que você tem um. Eu estou entrando em outro assunto já, deixa para lá, é melhor não. Ah, você me assustou lá no comecinho, quando você falou que o café é droga, eu me senti aqui. Falei, caramba, Dois, eu tô nesse meio aí, eu sou viciado em café. somos dois, né? Porque O não se açúcar é vê. uma das piores que existe, né? Verdade. É. Mas olha, eu vou falar, eu não aguento, né? Eu comecei, agora eu vou ter que terminar. Tem um artigo na revista The Lancet, é uma das maiores revistas que tem, mostrando o quanto que drogas, de modo geral, causam mal à pessoa e aos outros. A droga que mais causa mal aos outros é o álcool, e é uma droga. Aí você vê a última droga dessa lista, a psilocibina, que é o tal do psilocibis, que todo mundo está falando agora, do cogumelo. Então, mas tudo isso é droga. Aspirina é droga. Então, existe, sabe, é muita fake news, é muita coisa ruim sobre desinformação. Como falou, sabe, é como vocês estão falando, como o Giffer falou, sabe, tira um pouquinho da novela das 21 horas e coloca, sabe, 2 minutos cada dia falando de uma substância, cada dia falando alguma coisa. Não é possível que a gente não mudaria um pouquinho a cabeça das pessoas, né? Eu queria aproveitar para te perguntar sobre essas medicações, se elas, você já falou que houve uma liberação, mas é difícil a distribuição, né? Mas eu queria te perguntar como que é o acesso para essas medicações e tanto na distribuição pública, na governamental, por assim dizer, quanto para compra particular. Como que se dá é fácil de acessar? Você já me falou que precisa da indicação, né? Da prescrição, tanto médica quanto odontológica. Me fala como que se dá esse acesso? É fácil de comprar? Tem que ir lá fora? Aqui no Brasil já tem. Você falou que você até comentou, pô, o cara faz o Rivotril e não faz uma medicação com esses princípios ativos ou com essas substâncias. Como que tá essa distribuição, tanto no SUS quanto no particular? Bom, no SUS não tá, de São Paulo pelo menos não, porque, como eu disse, a lei tem 1 ano já, mas ninguém foi beneficiado até hoje. E aí cada município, tem vários municípios hoje no Brasil, graças a Deus, né? Já está se abrindo muitas mesmo possibilidades de acesso via SUS. Eu estou falando do de São Paulo, né? Mas outros municípios obtiveram, por exemplo, de associações, obtêm esses medicamentos de associações, que era o que deveria acontecer. A gente deveria ter nas nossas farmácias vivas, que é uma política do SUS, não é? Você tem lá o alecrim, você tem a alfavaca, você tem a babosa, você tem o boldo, teria que estar lá a cannabis sativa dentro dessa horta, dessa farmácia viva. Passou o paciente pelo SUS, você dá ali a planta, dá o óleo, dá a pomada, enfim. Mas não podemos, por quê? Porque não se pode cultivar no Brasil, tá certo? Só se pode quem tem habeas corpus ou habeas corpus coletivo. Então, com isso, por exemplo, o SUS de São Paulo, ele tem que importar. Então, você imagina o quanto que custa para o nosso governo as pessoas que dependem do SUS precisam de medicamentos caríssimos. Não, a gente não precisava gastar esse dinheiro com esse medicamento, porque esse a gente podia plantar aqui, é isso que eu estou tentando falar. Agora, alguns outros municípios, mais inteligentemente, o que eles fazem? Eles compram dessas associações, como eu estou te falando, que aí é outro valor, outro preço. Agora, voltando à tua pergunta, para ser bem direta, assim, você tem dinheiro, é fácil. Se você tem dinheiro, é muito fácil hoje. Bem diferente de um tempo atrás. Aí você vai eu não vou falar o nome da farmácia, qualquer farmácia você vai com a tua receita, você compra na hora. É 800, é R$ 900, 1.000, tá certo?
Agora, quem que tem acesso? E também a Sim. gente precisa deixar bem claro, acesso à informação e ao medicamento. Então, uma coisa é você ter acesso, dizer assim, bom, meu filho tem convulsão e eu posso resolver com o óleo da cannabis. Quem tem conhecimento sobre? Será que o cara que está na periferia tem? Então, por isso esse curso que a Unifesp oferece para esse nicho específico de pessoas, que é bem importante também deixar isso bem claro, né? Aí, só voltando aqui um pouquinho. Aí você falou, é fácil. Hoje em dia você vai, você compra, quem tem dinheiro consegue ter acesso. Mas assim, já quero te agradecer demais, cara, por aceitar o convite. Eu acho que foi uma aula absurdamente necessária. Acho que o Juan e eu saímos completamente diferentes do que entramos nesse papo. E eu espero que você que nos ouve, tanto papai quanto mamãe, também que não tinham tanto conhecimento, saiam diferentes, positivamente motivados a disseminar essa causa. Então, encaminhe esse episódio para quem você conhece, encaminhe no grupo da família, porque, de fato, é um assunto que precisa ser dito e que, cara, a cura de muita coisa tá vindo da Terra, tá muito próximo da gente e a gente está virando as costas por motivo que nem sabemos o porquê, né? Então, cara, a informação, ela gera a conscientização, que gera a transformação. Então, quero agradecer demais a Eliana, mas, Eliana, eu sei que eu estou onerando muito seu tempo, mas antes de te agradecer oficialmente, eu quero te fazer uma última pergunta, que é a discussão em torno eu queria saber se a discussão em torno da descriminalização da maconha para uso recreativo no contexto de droga ilícita se atrapalha a causa da cannabis medicinal ser vista com bons olhos pela população mais conservadora e religiosa. Não sei se eu consegui me fazer entender. O que você acha? Não, eu entendi perfeitamente. É uma pergunta espinhosa, me deixa num lugar difícil, mas eu vou ser bem objetiva e direta. Eu acho que sim. Eu acho que a resposta é sim, porque eu acho que o Brasil não está preparado para o combo completo. Eu acho que existe muita justamente pela desinformação, né? Quer dizer, se quando você fala, olha, o uso medicinal da cannabis sativa, a pessoa pensa num cigarro, já está tudo errado. No geral, não é cigarro. A pessoa não sabe. Ah, então é um óleo? Nossa, não sabia. Quer dizer, então, sabe assim, para gerar confusão é muito fácil. Então, eu acho que as coisas tinham que ser separadas. Muita gente não acha, muita gente é contra o que eu penso. Tudo bem, eu respeito. Mas eu, na minha modesta opinião, acho que primeiro a gente tem que lidar com essa questão. Não que o uso adulto também não seja medicinal, a gente sabe que tem gente que usa porque se acalma, aumenta a cognição ali na hora de escrever, de ler, o próprio cigarro. Mas eu acho que a gente tem que pontuar. Eu acho que a gente tem que diferenciar sim, Colocar no sabe? mesmo balaio atrapalha Tem que mesmo. ter um médico, gente. Não é também automedicação, não é assim, eu chegar, fazer um cigarro aqui e começar a fumar do nada, não sei nem o que tem lá dentro. Aliás, o que mais mata é a proibição, né? E quem vai encarcerado, a gente sabe, são os negros, são os afro, não são os branquinhos, que nós, né? Assim, desculpa a forma como eu estou falando, Mas é mas o verdade. que mais mata é a proibição. O que que tem naquele cigarro? Por que que destrói neurônio? Destrói neurônio, mas não é a planta que destrói, é a forma como você compra o negócio, como é que chama? O bagulho. O que que tem lá dentro? Então, temos que separar. Eu acho, pelo menos nesse momento, muita calma nessa hora. A gente tem que deixar claro que essas crianças, esses idosos, as pessoas que precisam dessa medicina estão sendo cerceados. Então, eu acho que ali tem que ser uma prioridade, sim. É a forma como eu encaro. Não é a melhor, eu sei, já sei, mas é como eu encaro. Mano, demais. Cara, não sei nem o que falar. Só quero agradecer demais, assim, Eliana, por você ter parado, cara, essa mais de uma hora para a gente bater esse papo. Você é uma pessoa extremamente articulada, faixa preta no assunto, entende tudo. Eu acho que, para quem está ouvindo, é de fato um presente e é o que comentamos em off, assim. Não importa quantas pessoas vão ouvir esse programa hoje, mas é a nossa mínima contribuição, é o nosso pouquinho que vai ficar aí na nuvem, que é uma sementinha que a gente planta para os nossos filhos, para os nossos netos, porque é algo realmente transformador e que por bobagem a gente está deixando de aproveitar, indo lá e se entupindo daqueles remédios que acabam com a nossa saúde, sendo que a gente tem a terra, sendo que
Deus plantou, Deus deu a terra para gente, né? Agora, como enfiar na cabeça das pessoas que isso veio de Deus, né? Então, enfim, mas, cara, só quero te agradecer de verdade, assim, muito obrigado. Fala dos seus canais, fala dos cursos que você, de repente, É, ministra, enfim, fica à eu, vontade. eu queria só te pedir licença, porque realmente nós estamos na 11ª edição do curso O Uso Terapêutico da Cannabis Sativa. É um curso que ele nasce do movimento popular em Hermelino Matarazzo, liderado pelo padre Ticão. Depois, claro, com o Paulo Teixeira, né, o ministro, hoje ministro, mas na época foi ele que apresentou o Carline, ao professor Carline, ao padre. Então, esse curso ele é muito carinhoso, porque ele nasce em 2018, 2017, 2018 mesmo, é isso? Aí depois eu já assumo ele na coordenação junto com a Gabriela e da Inese. Então a gente está com um curso super especial na 11ª edição. As inscrições vão até dia 29 de abril, então não deixe de fazer. Ali tem aula sobre tudo. Olha, é a questão antropológica, a questão botânica, histórica, química, oncologia, dor, tudo que você pode imaginar, questão jurídica, associativismo, tudo de graça e você ainda ganha um certificado da Unifesp. E assiste a aula quando você quiser pelo YouTube. É de Então, graça? é de graça, Eu estava sempre esperando foi. você falar o preço. Não, a gente já formou mais de 80 mil alunos. Qual que é o Talvez título do curso? o uso terapêutico da cannabis sativa, tá? Maravilhoso. Mas carinhosamente como se conhecido o curso do Padre Ticão. E claro que depois também, quem tiver interesse, entra no nosso canal do YouTube, que chama Canabinal, como eu falei, com um N só e dois L's, Canabinal, que lá a gente oferece artigos o artigo mais importante para a doença X, o mais importante, e a gente descreve ele detalhadamente, com uma aulinha, para você entender como que aquele estudo foi feito, para que você possa dialogar com o seu médico e falar, não, mas eu quero me tratar com essa terapêutica. Olha, tem esse artigo aqui, lá, né? Então, acho que é um pouco isso que eu queria deixar. E, claro, né, Guifer, Juan, super agradecer vocês. Para mim é uma honra, nem sei quanto que eu posso ser grata a vocês. Muito obrigada. Imagina. E só ainda sobre o curso, você falou o título do curso, mas o curso a gente encontra ele também nos canais da Canabinal ou você quer passar algum site específico do curso? Não, é isso mesmo. Você assista as dicas do Canabinal, que lá tem lá tudo QR Code, tudo certinho, Legal. tá? Descrição, né? Isso, tá. Aí você já faz a inscrição ali, é pelo PROEC da Unifesp, mas é mais fácil pegar o QR Code lá nas dicas do Canabinal. Ou escreve pra gente mesmo lá no chat, a gente vai respondendo para vocês. Maravilha. Quero agradecer, quero mandar um abraço especialíssimo para a Gabi, que indicou a Eliana, estava procurando uma pessoa especialista e ela falou, Giffer, não tem outra pessoa. É a Eliana, só tem que torcer para ela topar. E graças a Deus ela topou. Então, Gabi, um Imagina, beijo para você. A Gabi é um amor, uma pessoa também super engajada em umas causas que são incríveis, assim. Ela é, inclusive, voluntária da mesma ONG que eu sou voluntário do prematuridade.com. Então, quero mandar um beijão e agradecer demais pela indicação. E, claro, quero agradecer todo mundo que está acompanhando a gente agora no paternidade.doc, você ouvinte, papai, mamãe, enfim, como eu falei, encaminhe esse episódio, dissemine esse conteúdo, que esse conteúdo precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Quero agradecer todo mundo que está fortalecendo o podcast lá na plataforma do Apoia-se, né, nosso financiamento coletivo para manter isso daqui vivo. Não se esqueça de seguir e fortalecer o @Fernando Giffer lá nas redes sociais, tem muito mais material relacionado à paternidade, inclusão, prematuridade, que eu não falei que são bandeiras e partes do meu propósito de vida. Então eu quero agradecer a todos vocês e, claro, agradecer Juanzito, meu parceiro, que estreou hoje na apresentação do paternidade.doc com louvores. Antes de você, Juan, eu quero ouvir da Eliana. Eliana, dá uma nota para o Juan, para mim, por favor. Ah, nota 10, né? Aí, ó. 101. Mas aí agora eu vou ter que registrar a carteira desse jeito. Não Passei não com era para ser louvor, tão hein? Passei com boazinha. Não louvor. era para ser tão boazinha. É isso aí. Juan, meu parceiro, Deus abençoe, bicho. Um beijo nas crianças. E foi demais. Agora, enfim, tá contigo a bola, você que vai encerrar o programa hoje. Então, agradecer mais uma vez a nossa convidada que, assim, matou várias dúvidas, tirou e esclareceu, assim, a nossa mente. Eu tô, assim, bem maravilhado com a quantidade de possibilidades que uma plantinha pode oferecer e a gente está aí
usando tarja. Eu tô pensando nos meus tarja preta ali, eu vou jogar tudo fora. É... Fê, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me trazer, por me possibilitar estar aqui, participar desse encontro incrível, desse bate-papo maravilhoso. Você que está ouvindo, muito obrigado por ouvir, muito obrigado por compartilhar. Espero que você continue nos ouvindo. Espero que você vá nas suas redes sociais, compartilhe com muita gente, porque é um assunto legal. Foi um bate-papo super interessante, com muita informação, mas de forma bem diluída, bem tranquila de entender. Então, continue na nossa audiência, ouça os outros episódios, muito importante, ouça os outros episódios. E é isso aí. Fala Até a suas redes próxima. sociais, meu brother. Pelo amor Ah, de Deus, tá. Não, opa, como que a verdade. galera te acha? Verdade, verdade, verdade. Quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, @o Juan Engel, e aí é Engel, Engel, porque eu podia ter usado meus sobrenomes, mas fui inventar de usar o nome da banda. Aí, ó, que beleza. Aí a banda O acabou. sobrenome já não é bonito. Aí o cara vai usar o nome da banda, fica pior ainda. Mas @o Juan Engel no Instagram, tem lá no YouTube também, entra YouTube, youtube.com/o Juan Engel. Tem as minhas bandas também, que tem tudo nome difícil. Banda 40-1, é 40-1, e a banda Hilgesh, também nas redes sociais, HILLGASH. E aí você me acompanha tanto nas minhas redes pessoais quanto nos meus trabalhos como músico também, e aí lá a gente discute um monte de coisa legal. Valeu, gente. Até a próxima. Fomos! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Kiefer.